Olá, amigos e amigas da Associação Regina Fidem, meu nome é Odair Gutierrez e este é o programa Padre Pio. Bem, nós gravamos no vídeo anterior, que para mim foi agora há pouco, eu estou gravando em seguida, mas por que eu dividi? Porque se trata de uma matéria muito longa que eu quero dar toda para vocês a respeito da importância que o Padre Pio dava à confissão, né? E eu não gostaria de dar isso apressado, não, correndo, lembrando de um que reclamou que eu passei de 20 minutos, outros que reclamou tal. Eu sei que a maior parte não reclama, mas também eu tenho que levar em consideração um pouquinho que nem todo mundo tem tempo para ouvir vídeos enormes e tal. Eu terminei o último vídeo falando que o Padre Pio expulsava certos sacerdotes e bispos do seu confessionário. Terminei assim. Bom, não é brincadeira. Mas antes de contar essa história, eu vou pedir para vocês darem um like, vou pedir para vocês compartilharem, vou pedir para vocês que estão chegando hoje que se inscrevam no canal e acionem o sininho para que o seu nome e os seus pedidos serão incluídos na missa da próxima quinta-feira. Isso posto, vamos para frente. Certa vez Padre Pio disse a um sacerdote: se você soubesse que coisa tremenda é sentar-se no tribunal do confessionário, porque o confessionário é um tribunal, né? Só que a gente se acusa, não vai com um advogado para fazer maracutaia, para enganar o juiz, não, porque ali está nosso Senhor Jesus Cristo, né? O padre representa nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele diz: se você soubesse que coisa tremenda é sentar-se no tribunal do confessionário, estamos administrando o sangue de Cristo. Veja bem, porque se o padre não confessa direito a pessoa, ele está jogando a pessoa para uma comunhão mal feita, e a comunhão mal feita é tomar o Santíssimo Sacramento, é comungar em estado de pecado, ou não, mas em todo caso, porque às vezes a pessoa também não sabe que foi uma confissão mal feita, porque de tal forma a instrução religiosa hoje é carente, que muita gente já não sabe nem o que é confissão, né? Quanto mais uma confissão bem feita. Mas enfim, o Padre Pio dizia: você sabia que nós estamos administrando o sangue de Cristo. Devemos ter cuidado para não lançarmos esse tesouro por todas as partes, por sermos demasiado indulgentes ou negligentes. Não pode ser indulgente. A pessoa chega com pecado brutal: ah, meu filho, não esquece, nunca mais faça isso, amor ao próximo, tal. Ou negligente. A pessoa vai se confessar. Eu estou descrevendo situações que eu já peguei, meu pai fala, seus pecados. Aí o camarada fala. Deus perdoe. Aí, um dia eu parei e falei assim para o padre: padre, senhor, posso fazer o ato de contrição? Não? Pode. Fazer o ato de contrição. Negligência. Padre, o senhor vai me dar uma penitência? Ah, sim, reza X Ave Maria. Tá bom, muito obrigado. Negligência. Infelizmente sou obrigado a dizer isso, porque acho que todo mundo já passou por isso, né? Se eu estou exagerando, coloque no comentário aí: ó, você está exagerando, não é assim não. Não é assim. Agora quem me diz: eu aqui na minha cidade tenho um padre que é bom, eu acredito, porque em vários lugares tem padres sérios, que fazem a confissão seriamente, ouvem a confissão seriamente. Perdão. Teve gente aí que já mandou eu tomar água com limão, que é bom para pigarro. Sabe o que acontece? Me dá muita acidez, por isso eu não vou tomar água com limão, e eu vou pedir para vocês terem paciência. Agora, dizem que o Pavarotti, antes de se apresentar, ele tomava uma taça de champanhe. Eu vou experimentar isso, de repente resolve também, e aí
eu posso fazer um comentário sem pigarros. Bom, outro homem foi confessar-se ao Padre Pio para lhe provar. Ele queria testar o Padre Pio. Queria ver se o Padre Pio podia dar-lhe conta de que estava mentindo. O homem disse ao frade que não estava ali para confessar os pecados, mas para pedir orações por um familiar. Isso não era verdade, e Padre Pio soube imediatamente. Padre Pio lhe golpeou o rosto e lhe mandou fora do confessionário. Padre Pio era assim mesmo. Tem vários casos que ele dá um tapa na pessoa assim, manda embora. É uma loucura, né? Um camarada sabendo que o Padre Pio lia o fundo das almas, ele fala, vou lá enganar o Padre Pio. Isso aí é de uma estupidez que eu nem sei de que tamanho. Uma mulher que chegava de uma longa viagem para ver Padre Pio lhe disse em confissão, Padre Pio, faz 4 anos que perdi meu esposo e não tenho ido à igreja desde então. Há 4 anos ela não ia à igreja, ela perdeu o esposo. Quem é que é capaz de adivinhar a resposta do Padre Pio para ela, hein? Faça um exercício de confessor. Diria para ela, minha filha, onde já se viu, mas enfim, vamos reconciliar com Deus, vou perdoar, vá sempre, procure Deus. Seriam até vários conselhos bons. Quem arrisca dar uma resposta do Padre Pio? Já vou dizer qual foi a resposta do Padre Pio. Ela então diz, padre, faz 4 anos, a senhora diz, que perdi meu esposo e não tenho ido à igreja. E o Padre Pio respondeu, duvido que alguém tenha acertado a resposta do Padre Pio, duvido. Ele disse, porque perdeste teu esposo, também perdeste Deus? Quer dizer, porque seu marido morreu, Deus morreu para você? Fora, fora! E pôs ela para fora, enquanto fechava rapidamente a janela do confessionário. Olha que impressionante. Ele percebeu que ela chegou lá meio se justificando. Olha, meu marido morreu, fiquei numa depressão tremenda, então não rezei mais, não fui na igreja, não sei o quê. Falei, o quê? Seu marido morreu e você você perdeu teu marido, também perdeu Deus? Que negócio é esse? Você por acaso amava seu marido mais do que Deus? A ponto de igualá-los? E a ponto de sofrer a mesma depressão por causa que ele morreu, sofrer em relação a Deus? Pelo contrário, é nessa hora que a pessoa tem que se agarrar a Deus. É nessa hora que a pessoa tem que procurar Deus. Certo? Não é simplesmente, fiquei 4... É quase um protestinho, né? Deus levou uma pessoa que eu amava, meu marido ou minha esposa, né? Quer saber? Não vou mais na igreja. Tá tomando a decisão mais errada da sua vida. Pouco depois desse acontecimento, lembra que eu dizia que quando o Padre Pio tratava alguém assim é porque ele via na pessoa a possibilidade de uma conversão. Pouco depois desse acontecimento, a mesma mulher recuperou sua fé, atribuindo isso à maneira como o Padre Pio lhe tratou. Provavelmente reconhecendo como ela havia posto seu apego a seu esposo acima de Deus. A mulher reconheceu. Quer dizer, ela ficou mais apegada ao esposo, ela amar a Deus sobre todas as coisas, inclusive o esposo, né? Mas só que ela fez amar o esposo sobre todas as coisas, inclusive Deus. Outro caso aqui, Catarina Tangari descreveu como era se confessar com o Padre Pio. Então aqui aspas, ela vai dizer, Padre Pio primeiramente questiona, nossa, já falei 8, 9 minutos aí. Padre Pio primeiramente questiona quanto tempo se passou desde nossa última confissão. Essa primeira pergunta estabelece um contato entre Padre Pio e o penitente. De repente, parece que Padre Pio sabe tudo sobre nós. Se nossas acusações forem pouco claras ou inexatas, ele as corrige. Temos a sensação de que seu olho pode ver nossa alma como verdadeiramente ela é ante Deus. Quer dizer, ele consegue ver a alma, a impressão que a pessoa tinha, como Deus. Deus olha para a nossa alma. Nossa, é tudo livro aberto. Padre Pio comentou sobre a quantidade de confissões que ouvia e como era... Aqui terminou o depoimento da Catarina Tangari, né? Já estou mudando... Padre Pio comentou
sobre a quantidade de confissões que eu ouvia e como era capaz de fazê-lo. Olha que interessante. Palavras do Padre Pio. Houve períodos que ouvi confissões sem interrupção por 18 horas seguidas. Não tenho nenhum momento para mim mesmo, mas Deus me oferece suporte com eficácia em meu ministério. Sinto a força para renunciar a tudo, contanto que as almas regressem a Jesus e amem a Jesus. Quer dizer, ele não tinha um tempo para ler um livro tranquilamente, para conversar com os amigos, para passear, para fazer uma boa refeição, se bem que eles não tinham, as refeições eram muito frugais naquela época, né? Mas ele não tinha tempo para ele, para dormir. Quem é que não gosta? Chega no sábado à tarde, vou tirar uma pestana, ou no domingo à tarde, sei lá o quê. Padre Pio não tinha isso. Ele era um escravo do ministério, ele era um escravo do confessionário. Pô. Aliás, uma vez eu fui me confessar com um padre na Espanha, um padre muito bom, e que se chamava Padre Inácio. É claro que ele já deve ter morrido, porque isso faz muitos anos, foi um tempo que eu passei na Espanha, e eu me lembro que ele me disse, olha, quando precisar, como é seu nome? Eu falei, meu nome é Odair e tal. Falou, quando precisar, me procure a qualquer hora do dia ou da noite. E eu então disse para ele, puxa, padre, mas o senhor fica o tempo todo aqui? Ele falou, claro, eu sou escravo do meu ministério. Eu só não confesso às segundas-feiras porque tenho que dar-me cuerda. Fez assim com o relógio, né? Eu tenho que dar corda para minha alma. Quer dizer, ele precisava também ter recolhimento, a espiritualidade dele e tudo mais. Então, ele era escravo, o Padre Pio era escravo do seu ministério. John McCaffrey foi se confessar ao Padre Pio e escreveu sua experiência extraordinária. McCaffrey queria que o Padre Pio rezasse por alguns de seus amigos. Ele recorda, aspas, bem, durante uma pausa comecei a dizer, e então, padre, mas ele logo me interrompeu com um sorriso e disse, sim, recordar-me de rezar pelos seus amigos também. Quer dizer, ele já sabia tudo o que ia acontecer ali, né? Uma mulher chamada Nerina Noé, ou Noe, foi ao Padre Pio confessar-se. Ela lhe disse que estava pensando em deixar de fumar. E, pessoal, se prepara. Senhoras que fumem, se prepara, porque ele vai dizer aqui, foi o Padre Pio, não tenho culpa, não fiquem com raiva de mim. Ela foi dizendo, e ela disse que estava pensando em deixar de fumar. Não previa a brusca repreensão do Padre Pio, que lhe disse, mulheres que fumam cigarros são repugnantes. Olha lá, não é brincadeira, hein? Não deu nenhuma explicação de por que eram repugnantes, mas o que ele disse para esta penitente foi isso. Nosso vídeo vai terminando por aqui. Eu vou pedir para vocês darem seu like, inscreverem-se, fazerem seus comentários, compartilhar. E no próximo vídeo nós vamos ver o caso do Frederick Abrecht, que foi um desses penitentes convertidos pelo Padre Pio. Ele era protestante, mas a história dele é incrível e vai ser objeto, a história dele com o Padre Pio vai ser objeto do nosso próximo vídeo, e que o Padre Pio nos abençoe. Até já. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e